você precisa entender o que é o sistema de numeração decimal, entender unidade, dezena, centena e por aí vai, para poder fazer uma divisão corretamente. Eu quero mostrar aqui para vocês uma divisão que eu estava em sala de aula, trabalhando com os meus estudantes, e eles se depararam aí com uma dúvida, né? Eles não sabiam ali continuar, eles perceberam que eles estavam fazendo algo que não era correto, mas eles também não sabiam como resolver. E eu precisei voltar e explicar bem lá no começo o algoritmo da divisão, né? Como que a gente faz a divisão. Então vamos lá. A divisão era essa aqui, ó. Era 301 dividido por 6. E aí como que eles estavam fazendo? Então eles estavam fazendo assim, ó. Eles começavam ali o 3, né? Ah, dá para dividir 3 por 6? Não. Aí pega o 30. Aí 6 vezes 5, 30. Para chegar no 30 resta o 0. Aí eles estavam fazendo isso aqui, né? Baixando 1. E aí eles olhavam, bom, não dá para dividir 1 por 6. Aí eles estavam querendo colocar o 0 aqui e a vírgula para poder continuar dividindo. Só que eles percebiam que esse resultado aqui ia ser 5, alguma coisa. E o número era 301 dividido por 6, né? O 6 ele caberia mais vezes dentro do 301, né, do que 5 vezes só. Então eles estavam percebendo ali que tinha alguma coisa errada, mas eles não sabiam muito bem o que fazer. Então eu tive que voltar com eles para poder ajudá-los aqui. Então, o que eu vou fazer? E talvez esse seja uma dúvida que você tem aí também. Então vamos lá. Para resolver isso aqui, a gente tem que entender aquilo que eu falei, centena, dezena e unidade. Então vamos lá. O 3 aqui, ele é centena, o 0 é dezena e o 1 é unidade. Aqui embaixo da chave, né, ali embaixo do 6, eu também vou colocar centena, dezena e unidade, tá bom? Eu vou fazer aqui de um jeito muito passo a passo, mas depois que você entende, você pode fazer numa boa, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar 3 centenas e dividir por 6. Dá para dividir 3 por 6? Não dá. Então, quando não dá para dividir, eu coloco 0. Então aqui vai ficar 0. 0 vezes 6 vai dar 0 e vai sobrar 3 centenas. Pô, até aí não mudou nada, né? Eu tinha 3 centenas e continuo com 3 centenas. Mas é bom a gente respeitar isso porque depois vai fazer sentido lá na frente, tá bom? Geralmente a gente faz essa parte aqui meio direto, né? E aí acaba... Você não entende por que lá no final você vai ter que fazer desse jeito aqui. Então vamos lá. Sobrou 3 centenas. Não dá para dividir. O que eu tenho que fazer? A gente fala, né, geralmente, né, desce o 0. E aí fica 30. Mas na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está pegando aquelas 3 centenas e trocando por dezenas. Então vamos relembrar. Uma centena equivale a 10 dezenas. Uma dezena vale 10 unidades, tá? Isso é a base do sistema de numeração decimal. As trocas, elas acontecem de 10 em 10. Então a gente junta 10 unidades, forma uma dezena. 10 dezenas, uma centena e assim por diante. Então, aquele 3 que sobrou ali eram 3 centenas. E aí eu troquei por dezena. Uma centena vale 10 dezenas. Então 3 centenas, 30 dezenas. Então aquele 30 ali que eu tenho é 30 dezenas. Beleza? Agora eu vou dividir 30 dezenas. 30 dezenas dividido por 6. Aí o resultado eu vou colocar aqui na coluna da dezena, embaixo da chave. Então, 5 vezes 6 vai dar 30. E o resto, 0. Ok? Então, já dividi a centena e a dezena. O que vai me sobrar agora? A unidade. Então, vou colocar uma unidade aqui. 1 dividido por 6, dá para dividir? Uma unidade dividido por 6, dá para dividir? Não dá. Então, se não dá, eu tenho que colocar o 0 aqui, ó. 0 vezes 6 vai dar 0, resto 1. Uma unidade. Então, a gente, no começo, quando a gente ainda não entende muito bem, a gente tem que fazer esse passo a passo. Depois você vai conseguir, por exemplo, no lugar, esse começo aqui, né, a gente acaba não fazendo, né? Esse 0 aqui, que é 0 centenas, a gente acaba não fazendo. Mas por não fazer ele, a gente acaba cometendo o erro também de não fazer para a unidade. E é isso que os meus alunos estavam errando, né? Eles não estavam dividindo, eles não estavam tentando dividir aquela uma unidade ali. Eles achavam que já tinha que colocar a vírgula e continuar dividindo. Então, por isso que a gente tem que entender. Divida a centena, divida a dezena, a unidade. E aí, se não conseguir dividir a unidade, né? Você tenta, coloca o 0 ali
E aí sim você avançaria aqui, então, se a gente fosse continuar, aí a gente iria colocar o zero. O que significa esse zero? Deixa eu até colocar de outra cor aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. O que significa esse zero? Esse zero significa de décimos agora. Por quê? Lá em cima, né, a gente tem centena, dezena, unidade e depois a gente tem a vírgula e tem os décimos. Então aqui também, se eu fosse dividir, o meu resultado também vai ser em décimos. Então vamos lá, vamos fazer aqui a divisão. Então 10 dividido por 6. Então o 6 ele vai caber uma vez ali, né? Então 1 vezes 6, 6. Para chegar no 10, falta 4. E assim a gente poderia continuar dividindo, beleza? Então, essa foi a ideia aqui de mostrar que a gente tem que entender as ordens, né? Centena, dezena, unidade, décimos, e se a gente fosse continuar dividindo aqui centésimo, milésimo e por aí vai, para poder fazer a divisão bem certinho, beleza? Coloca aqui nos comentários se essa era uma dúvida que você tinha, e se por acaso você tiver outras dúvidas envolvendo a divisão, coloca aqui nos comentários também, que eu vou produzir mais vídeos de acordo com aquilo que você precisa. Beleza? Forte abraço, valeu e tchau, tchau.